Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui nos estúdios do Canal 20 o professor Augusto José Vieira Neto, que é um juiz de direito, um operador do direito, uma pessoa da área, professor inclusive de direito de diversas áreas, diversos segmentos do direito, entre eles aqui na origem da hoje Universidade Estadual de Montes Claros, que é a Faculdade de Direito do Norte de Minas, faculdade ou entidade que ele ajudou a criar, foi um dos grandes diretores que acompanhou ali na transição para chegar à Universidade Estadual de Montes Claros. E foi também professor de Direito, concursado na Universidade Federal de Minas Gerais, na Casa de Afonso Pena. E o professor é autor de alguns livros e ele fala em um determinado livro, um dos seus livros, de poder judiciário. E eu gostaria de falar, professor, de uma situação que envolve a necessidade de uma reforma do poder judiciário. Qual é a sua posição nesse sentido? Eu apresentei uma tese no 12º Congresso de Juízes, foi em Balneário Camboriú, e a minha tese foi aprovada pela Assembleia Geral, que a solução maior para o judiciário é a democracia interna. A grande reforma do judiciário é a democracia interna, e defendo teses consideradas revolucionárias. Por exemplo, dentre algumas, eu posso citar a Supremo Tribunal Federal. Vamos começar logo da cúpula. Eu acho um absurdo as nomeações para os ministros serem de caráter político-partidário. Todo ato é político. O ato de nomeação de um juiz, se é professor de direito administrativo, sabe, é um ato de poder, né? A política com P maiúsculo. Agora, essa política baixa de partidos e coligações partidárias influir em designação de ministro supremo, eu acho que devia o Supremo Tribunal ser o Tribunal Constitucional da Federação, composto por juízes de carreira ou eleitos pelo povo, eleitos pelos juízes do Brasil. Por que o juiz... É interessante, o juiz ele não tem voto popular, mas ele faz concurso público. Se ele faz concurso público, ele tem uma investidura. Se ele é investido em nome do povo para julgar, ele julga em nome do povo, então os juízes poderiam perfeitamente, todos os juízes brasileiros votariam e elegeriam em nome do povo aqueles que comporiam dentro da magistratura os ministros do Tribunal de Cúpula da Federação. É uma das alternativas. O professor Antônio Alves da Silva, um grande professor de Direito do Trabalho na UFMG. Que tem raízes em Montes Claros. Que é nosso companheiro Toninho daqui. Né? Toninho tem um livro, por exemplo, que defende a eleição direta do juiz pelo cidadão. Não é? E cita o caso da Alemanha, os juízes têm o cargo, são temporários, nessas coisas todas. Nós temos várias alternativas, mas o fato é que essa estrutura do Poder Judiciário é coisa demais, é órgão. Agora, eles criam o quê? Esses cargos de assessores. Por que não cria mais juízes? Por exemplo, você pega país, a França, por exemplo, até pouco tempo era 3 mil habitantes por juiz, os Estados Unidos estava na faixa de 7 mil, o Brasil era 21 mil por juiz. O que nós precisamos é aumentar o número de juízes. Em vez de ficar, eu quero ser julgado pelo juiz natural, por um juiz experiente, um juiz tarimbado. E agora ainda cria esse negócio da alçada. Pobre vai para o juizadinho especial lá. Pobre, causa de pobre, um juiz togado não julga. Ora, pobre é tão cidadão quanto o rico. Todo cidadão, seja ele rico ou pobre, se eu julgo uma causa de um pobre, uma causa que vale 20 mil ou 10 mil reais, aquilo para um pobre é a vida dele. E seria para o outro R$1 milhão para o rico. Agora, a justiça, então, ela tem esse negócio da casta, né, do alçada. Ora, com o mesmo carinho que eu julgo uma causa de um pobre de 10, 5 mil reais, eu tenho que julgar qualquer outra causa. Então, eu já não aceito muito essas soluções. São soluções paliatórias. O que nós precisamos é respeitar o direito do cidadão ao juiz natural, aumentar o número de juízes. Minas Gerais tem que dobrar o número de juízes. Né? Acabar com essas mordomias que tem, com assessor para cá, assessor para lá. O juiz tem que ler o processo e julgar. O desembargador, no tribunal, quantas vezes a gente vê lá, o voto é do assessor.
o desembargador leu o voto. Um dia, numa sessão lá, o desembargador parou a sessão. Espera aí, eu peço adiamento, porque esse voto aqui eu não concordo com ele, não. O meu assessor redigiu. Acontece essas coisas desse tipo. Então, nós temos que mudar isso, acabar com essas coisas. Assessor 1, 2, 3, 4. Isso é para empregar a gente. E outra coisa que eu também condeno muito é esse quinto constitucional. Podia ser mandato temporário de promotor, de advogado. Escolhe, o cara fica lá 2, 3, 4 anos. Mas nem assim eu acho legal. Quinto constitucional foi uma invenção do ministro Chico Campos na ditadura de Getúlio Vargas. Porque o governo na ditadura Vargas estava perdendo causas. Então, o que eu falo? Nos tribunais superiores. Aí o grande Francisco Campos, um grande jurista, falou assim, vamos criar um tipo de juízo nos tribunais diferente. Vamos pegar a participação dos advogados e dos Ministérios Públicos dentro do judiciário, para que o judiciário fique mais amenizado, para que fique mais democrático e tal. Então vamos criou o tal do quinto constitucional, que o sujeito entra e se torna juiz, desembargador e vai e faz a carreira normalmente, sem ter passado por uma comarca do interior, né? Eu costumo dizer assim, sem ter pisado em cocô de boi do interior. O juiz começa lá de baixo, né? E vai fazendo a carreira dele. E ele não, já entram direto lá, estão nas capitais, faz a politicazinha e já entra no tribunal pelo quinto. Que fosse, então tá bom. Vamos admitir o quinto? Vamos. Mas por que o cara entra e vira juiz e aposenta como juiz? Por que o mandato não é temporário? Você é representante do promotor no tribunal, fica lá 2 anos, 3 anos, depois o Ministério Público manda outros. Mas eu mesmo assim, eu acho que essas coisas eu propus e foi aprovado, só que ninguém fala nada, aprovei a tese da extinção do quinto constitucional nos tribunais superiores, né? E isso é muito importante, porque o que nós precisamos é aumentar a composição dos tribunais. Antes tinha Tribunal de Alçada, Tribunal de Justiça. Nós brigamos pela fusão e conseguimos fundir. E jurisdição só em 3 níveis. Juiz singular, um tribunal do Estado para fazer a revisão e um tribunal federal para fazer a revisão do julgamento do Tribunal Estadual e mais nada. E o Supremo cuidar ser a Corte Constitucional. E eliminar esse mundo de... Quer dizer, nós não podemos também, que você é professor e sabe disso, também bagunçar os direitos processuais, né? As normas processuais. Não podemos bagunçar em nome da celeridade da justiça. Nós temos que respeitar certos princípios do processo, como a igualdade das partes e 1000 outros princípios processuais, né? E eles ficam criando paliativos, e só não cortam certos cargos desnecessários do judiciário e não aumentam o número de juízes. O que o Brasil precisa é triplicar o número de juízes aqui no Brasil. Professor, você falou de diversos temas, entre eles uma que eu queria fazer uma referência à sua origem como juiz. Como juiz, você passou pela cidade de Medina. E você conhece hoje, professor, o desembargador Medina, apontado como um dos exemplos de punição que o Conselho Nacional de Justiça quer mostrar para a imprensa de que alguns juízes são punidos. Como você vê aquela necessidade de punição do mau juiz e como vê essa necessidade de punir um juiz para satisfazer a imprensa? Juiz não é semideus humano. Juiz é humano. Juiz o que é? É só missão, não sei o que, é sacerdócio. Juiz julga igual em nome do povo, igual o governador. Governa em nome do povo, lá executa, o deputado legisla em nome do povo. O juiz é um julgador que age em nome do poder soberano que é do povo. Não é não? Então, quanto a isso, não tem dúvida. O juiz não pode se enclausurar, ele tem que se sentir responsável perante o povo, porque ele é um delegado do povo para julgar em nome do povo. E o juiz tem que ser essa percepção. Agora, se enclausura, fica naquela pose e tal, que nada, não tem nada disso, é humano. E como toda organização humana, como toda sociedade humana, em todo lugar, seja no executivo, no legislativo, no judiciário, seja em qualquer lugar, há corrupto. E, infelizmente, alguns são corruptos. E nós precisamos acabar com essa corrupção. Depois falaremos do Paulo Medina, porque nosso tempo parece que está chegando ao fim. Espere-nos, por favor, que voltaremos em breve.